Bom, então olha só. Na costura criativa, meninas, é importante saber que o resultado do negócio e trabalho são produtos quase que exclusivos, artesanais e únicos. Eu queria saber quem é que tem essa consciência real, hein? Consciência real de que o artesanato é um produto exclusivo, único. O artesanato, ele não tem preço, ele tem valor. E essa chavinha vocês precisam mudar aí dentro. E por isso a gente não pode comparar entre outros negócios e produtos, pois há técnicas, materiais, equipamentos diferenciados e por isso mensurar um determinado preço ou sugestão de preço de um determinado produto ou até mesmo serviço não quer dizer necessariamente que é o valor ideal para o seu negócio. Porque a realidade de uma é diferente da outra. Isso, por sinal, é uma coisa que eu falo muito no meu curso de precificação. Existem muitas variáveis na hora de precificar seu artesanato. Materiais, técnicas, equipamentos, gastos com a estrutura do seu ateliê e com a equipe ou equipe, né? Porque a gente trabalha muito como equipe. E é engraçado porque justamente por a gente trabalhar com esse equipe, a gente acredita que a gente pode cobrar mais barato. Porque, sou eu não tenho que pagar, sou eu. Ou então, não tem nada não, eu faço isso por amor. Quantas de vocês cometem esse pensamento errôneo ainda? Né, meninas? Isso é muito sério. Só que o nosso equipe, se a nossa equipe não é paga, a gente não consegue manter o nosso negócio. Né, Sandra? Equipe. A gente não consegue manter o negócio. É por isso que vocês não conseguem ver para onde foi o dinheiro de vocês nunca. Porque vocês mesmas não se valorizam. Porque a gente mesma acredita, eu não preciso pagar corte, eu não preciso pagar costura, eu não preciso pagar, isso eu não preciso cobrar não preciso embutir no preço não. E precisa. A gente tem o hábito de comparar o negócio do outro com o nosso negócio, mas esquecemos que são sempre realidades e objetivos diferentes. A gente precisa ter essa consciência. Você precisa definir o que você quer ganhar, quais são as suas metas com esse negócio. Eu sempre falo isso, o que você quer. O que você quer fazer do seu negócio? Se você não tem isso claro para você, você não consegue nem passar isso para o outro, né, para o seu cliente, para as pessoas que não conseguem enxergar que isso é um negócio, né? E aí você fica naquela, porque o meu artesanato não é valorizado, porque o meu artesanato não é reconhecido, mas lembra que isso primeiro precisa vir daqui, né? Para que os outros possam reconhecer. Quem lembra que eu comentei numa live da semana retrasada de uma aluna que ficou muito aborrecida com uma vizinha que procurou para ela remendar o lençol, achando que ela era uma costureira que fazia qualquer tipo de conserto. E meninas, eu não tô falando que ser uma costureira é algo ruim, não, tá? Só que a gente precisa definir esses papéis, porque senão quando acontece uma questão igual essa da minha aluna que falou que ficou super ofendida e com razão, né? Porque a cliente dela, a vizinha dela, queria que ela remendasse, fizesse um patchwork em cima de um lençol rasgado. Quer dizer, quanto que ela acha que ia sair esse patchwork?
né? R$10, eu ainda falei assim, né? R$10 ou R$1,99. E foi o dia que ela falou que caiu a ficha dela e ela fez a inscrição do curso Lucrativa no mesmo dia até, né? E porque ela disse que ela não queria mais aceitar esse tipo de situação na vida dela, né? E repetindo, meninas, não tem problema nenhum ser costureira de concertos, não tem problema nenhum. A grande questão é, você quer ser essa costureira de concertos ou você quer ser entendida como uma especialista em costura criativa? São coisas totalmente diferentes, tá? São profissões totalmente diferentes. Eu prego muito aqui a questão de tratar a costura criativa como uma marca, tratar o artesanato como uma marca. Eu sempre falo muito isso nas lives. E se você assumir o papel de costureira, da profissão costureira, então você assuma o papel de que as pessoas vão lhe procurar para fazer esse tipo de concerto, né? Ou assume o papel de uma marca, do artesanato como marca, se especializa e assuma uma posição profissional. Porque senão vai continuar acontecendo esse tipo de situação que a gente não quer que aconteça, né? Considere sempre o seu objetivo pessoal. Na sua trajetória empreendedora, encontrará muitos artesãos e artesãs com metas diferentes, buscando de uma renda extra para uma viagem, até mesmo para o financiamento de uma faculdade ou ainda transformar a sua arte em sua principal fonte. E o que eu noto na grande maioria de vocês é querer transformar o artesanato, né? É o sonho da vida de muitas de vocês de transformar o artesanato na sua principal fonte de renda. Só que olha só a diferença das coisas. Se você quer o artesanato como uma terapia, você não tem esse comprometimento de trabalhar dessa forma tão profissional. Se você quer o artesanato como uma renda extra, aí você já tem um pezinho lá, outro cá. Agora, se você quer trabalhar o artesanato como a sua fonte de renda principal, é impossível você não tratar o artesanato, a costura criativa, como uma coisa profissional. Senão, ela não vai te dar nunca o resultado que você espera que ela dê. As pessoas vão continuar entendendo como a faz tudo, né? Quem aqui faz tudo? Ó como é que é prejudicial a gente ter esse olhar de faz tudo, né? Vai aparecer a vizinha, o parente, o amigo do amigo procurando para arrumar uma barra de uma calça, um lençol rasgado, trocar um zíper. É ou não é? Não é isso que vai acontecer? E pode ser que isso já aconteceu com várias de vocês aí, né? Eu falo sempre, né? Lembra que esse boteco é seu. Lembra que quem manda nesse boteco é você. Quem impõe as regras desse boteco é você. Mas você precisa impor as regras desse boteco, né? Somente você pode mensurar o valor do seu produto e definir assim o preço de venda. Mas é claro que é preciso sempre analisar a concorrência, usar o bom senso na hora de precificar. O que acontece muito? Acontece muito de quem sabe realmente precificar. Olha, tem gente falando que essa semana uma pediu para trocar o zíper da jaqueta. Acontece muito de quem sabe realmente precificar, acontecer de você ir lá, colocar no papel o valor de hora de trabalho, de corte, de material,
e na hora que você vai fechar o preço final, você identifica que está muito acima do que dá para ser cobrado. É aonde entra o bom senso, né? Se tá muito abaixo, a gente pode jogar uma margenzinha maior. Mas se tá muito acima, a gente vai precisar usar o bom senso é a hora de decidir, eu faço aquele produto ou não faço aquele produto. Já teve vezes, inclusive já falei isso em live também, de eu ir fazer um projeto de uma mochila linda, maravilhosa, montar a mochila, porque também não adianta montar uma vez só, né? Montar a mochila uma vez, depois ir montar, cortar mais 3 ou 4 e montar, e verificar que o processo de produção não rende, não vale a pena, eu não consigo cobrar um valor justo por aquilo. E aí o que eu faço? Tiro da minha linha de produção. Tiro da minha linha de produção, porque se é um produto que vai me demandar muito tempo, um esforço totalmente diferenciado. Uma mochila é uma peça que, dependendo da mochila, ela demanda um esforço totalmente diferenciado, tanto de força para desvirar, para trabalhar, para costurar mesmo a peça, né? Como ali do processo todo, de uma forma geral. E se a gente não entende e coloca no papel se isso realmente vale a pena fazer ou se não vale a pena fazer, você vai estar sempre trabalhando na incerteza. E aí você não consegue identificar se aquele produto realmente está dando lucro ou não está dando lucro para você. Não adianta a gente colocar preço e achar que vai conseguir levar adiante esse negócio, que é justamente o que eu tô falando. Sem entender de fato por que aquele produto custa X e o outro custa Y. Porque se você não entende, não sabe o motivo do preço, o valor do seu produto, você nunca terá um negócio rentável e saudável de verdade para você. Eu tenho algumas alunas, como a Patrícia, a Daniela, a Carla, a Cíntia, que eu acabei de falar aqui, de Aracaju, alunas de Recife, São Paulo, que só começaram a ver o dinheiro entrar no ateliê depois que fizeram o curso de precificação e entenderam como se deve precificar um produto. Cíntia, se você tiver aí, até me fala se você tem essa sensação hoje também. Já fala para as meninas aí. Antes do meu curso, elas achavam que o salário delas estava na mão de obra. E não está. Olha só, mão de obra é uma coisa, salário é outra, hora de corte é outra. Vamos imaginar aí que o seu negócio expandiu, que o seu negócio cresceu. Ó, a Cíntia falando, verdade, Lu, a gente aprende a se valorizar. Porque você entende porque o preço é aquele preço e a consciência muda totalmente. Mas vamos imaginar que o seu negócio cresceu e você precisa colocar aí uma pessoa para cortar para você, uma pessoa para costurar e uma pessoa para fazer a gestão. Ou então você faz a gestão do seu negócio. Você precisa receber, a costureira não vai trabalhar de graça para você e ela precisa receber também. E a cortadeira também precisa receber, ela também não vai trabalhar de graça, nem para você e nem para os seus clientes. Então, quando a gente pensa em colocar preço num produto, a gente precisa colocar esses valores também. As pessoas fazem muito esse negócio de, triplica aí, né? Olha só, lucro é diferente também de tudo isso que eu tô falando. E muito ao contrário do que falam, lucro não é jogar 50% ou 100% ou pior, triplicar o valor do produto e pronto.
Que isso é uma coisa que muita gente faz, né? Ah, eu vou triplicar o valor e tá tudo bem. E a pessoa não sabe nem por que que ela tá triplicando aquele valor, ela não tem noção, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui com vocês. Ó, eu acredito fortemente que o que dá segurança na gente é justamente o conhecimento, né? Quando a gente entende o porquê tá fazendo aquilo. Sandra também é lucrativa. Sandra, você já passou pela parte pelas aulas de precificação? Isso mudou, virou alguma chavinha? Você chegou a calcular o preço das suas peças e entender o valor delas? Fora as despesas variáveis, degradação da máquina, custos fixos, investimento em novos cursos, conhecimentos. Senão a gente não consegue evoluir. Ó, a Cíntia falando, Cíntia Lulu, falando igual a Lu, né? Mas, Lu, eu não calculo por hora porque não tenho muita agilidade, fica muito caro se for pela minha hora, mas uso uma planilha de outra forma. Você pode adaptar para a sua realidade, é o que eu falo. Mas, ó, se você ainda não tem muita agilidade para fazer, existem formas de trabalhar a produção do ateliê para melhorar essa agilidade. Por exemplo, a gente não costura uma peça só. Costurar uma peça só é prejuízo. Você pode levar uma manhã inteira para costurar uma peça só. Em contrapartida, se você cortar 4 peças ao mesmo tempo e costurar todos os bolsos, costurar todos os zíperes, costurar todos os fechos, você vai ver que às vezes o mesmo tempo que você faz uma peça, você conclui as 4 peças. Por incrível que pareça. Quem já fez esse teste aí? Então, assim, se ainda você não consegue produzir de forma mais ágil, testa esse esquema de produção. Por que eu não uso alfinete? As pessoas acham o máximo eu não usar alfinete na hora de costurar, né? Por que eu não uso alfinete? Eliminando processos da minha costura. Quando eu deixo de usar o alfinete, quando eu treino, demora mais tempo para treinar, exige mais um pouco de habilidade, e habilidade a gente conquista com treino, né? Demanda um pouco mais de tempo, mas em compensação, depois eu tenho uma produtividade muito maior, agilizando de não usar o alfinete. Porque eu não tenho que botar alfinete por alfinete, depois sair tirando alfinete por alfinete. Isso demanda um tempo lascado de quem tá no esquema de produção. Artesanato, gente, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que demanda mais tempo de uma forma geral. Ferro é outro processo que eu não uso nas minhas peças. E ferro, gente, é para patchwork, é um vício de patchwork, não precisa ser usado na costura criativa. Eu faço todas as minhas peças sem ferro, independente de usar tecido estruturado ou não. É formas que a gente tem de trabalhar para eliminar processos e ficar mais produtivo, com um preço justo, um preço que seja vendável, e para você a gente se desgasta muito menos. A gente vai demorar um pouquinho mais para eliminar alguns processos, porque exige mais habilidade, em compensação a gente ganha no futuro, né? Que mais aqui? Ó, não tem como tomar atitudes e querer fazer acontecer no escuro se sentindo perdida, que é o que a maioria de vocês se sentem, perdidas, totalmente perdidas, sem saber por onde começar, por que acontece assim ou assado, né? Então, fazer acontecer no escuro, gente, não rola, né? Não rola, a gente precisa adquirir conhecimento para fazer acontecer, tendo
consciência do porquê que aquilo acontece. Por que que é melhor fazer daquela forma? Por que precisa ser calculado, entendeu? E é muito comum eu escutar a aluna minha falar: eu não ganho dinheiro com a costura criativa. Quem se identifica? Claro, né, gente? Ela não entende e nem sabe por que está cobrando 15 ou 20 ou 25 reais no produto dela. E se ela não sabe, tanto faz ela cobrar 10, 15 ou 20, porque, tipo, não sei por quê, né? Eu faço assim, esquema de produção, em 3 dias fiz 45 sacolas, 100 caixa de leite para última feira, janeiro. Rende muito mais, tem que ser por esquema de produção. Ó, ou então minha cliente fala assim, ó: cansei da minha cliente falar que está caro. Quem é que se identifica com essa frase? Cansei da minha cliente falar que tá caro. Mas nem ela fica indignada porque é o trabalho dela, né? Mas nem ela sabe exatamente se tá caro ou se tá barato. Entende isso, meninas? Percebem como isso é grave, né? Ó, quando a gente entende o que a gente está falando, até o nosso poder de argumentação muda. Até a postura da gente muda. É ou não é? É ou não é? Se você nunca fez um brigadeiro de panela, por exemplo, você não tem poder de argumentação o suficiente para falar esse passo a passo do brigadeiro de panela. Como é que faz para deixar mais durinho? Como é que faz para deixar mais molinho, né? Agora, se você já fez em várias festas de criança, se você já fez para família, se você já fez brigadeiro, você vai saber argumentar por que que ele fica mais durinho, mais molinho e por aí vai. É ou não é? Conhecimento é poder, meninas. Outra coisa que eu escuto muito: ninguém consegue viver do artesanato. Vocês já falaram isso? Ninguém consegue viver do artesanato. Fulana vive do artesanato porque tem alguém que banca, né? Eu escuto isso demais. É impossível viver do artesanato porque ninguém valoriza. Olha as frases, meninas. Quem se identifica aí com essas frases? Mas eu falo, né? É difícil argumentar isso comigo, porque eu vivo do artesanato há 27 anos. Já vendi varejo atacado, com técnicas diferentes. E ó, eu saí de casa com 18 anos, viu? E nunca tive mamãe e papai rico, não, viu? E nem tenho, até hoje não são. Ai de mim se eu não fizer meu artesanato para sobreviver, tá, meninas? Ó, errado. O que você não deve fazer? Cobrar o preço que a fulana cobra sem ter feito as suas contas ainda. Esse é o maior pecado. Esse é erro mortal, meninas. É tipo... forca. Forca. Não cobra o preço que a fulana tá cobrando se vocês não sabem exatamente na ponta do lápis quanto que vocês gastaram para fazer aquela, no mínimo, tá? Ó, o certo, no mínimo você precisa saber na ponta do lápis quanto gastou exatamente para fazer qualquer produto que você produza, qualquer um. Outro detalhe, muitas alunas não calculam nem o tempo gasto. Eu falei isso já no começo, né? Nem o tempo gasto. E aí tem a crença limitante que se cobrar o valor, o tempo será injusto. Por sinal, eu até escutei isso já aqui na live hoje. Com o cliente vai ficar muito caro. E aí o que acontece? Ela fica no prejuízo.
Mas tudo bem, né, gente? Eu não sei dizer não. Quantas vocês falam isso? Lu, eu não sei dizer não. Ah, tudo bem, o material já tá pago. Tem essa também. O material já tá pago, Lu. Eu aproveito e uso aqui nessa peça. Tudo bem. E aí, quem é que vai ganhar dinheiro nesse boteco, meninas? Luluzinhas, quem é que vai ganhar dinheiro nesse boteco? Me conta. Quem é que vai conseguir viver do que ama fazer? Ninguém, né? Olha, eu preciso fazer algo para melhorar essa precificação. Pois, Lilian, segue esses 15 dias aí que a gente vai falar só disso. Precisa calcular o tempo. Isso, eu cronometro também o tempo. Inclusive as pausas, com certeza. É o que aconteceu com as máscaras. Umas colegas vendem tão mais baixo que eu, mas não baixei meu preço. Exatamente. Eu tenho muitas alunas que vendem, então estão vendendo a máscara, mas estão vendendo mais alto do que as concorrentes, né? E continuam vendendo. Até porque a gente vai saber, né, da onde que a pessoa está conseguindo cobrar o preço de R$3, R$5 numa máscara, gente. Eu falo que eu não tô fora de fazer máscara. Eu nem faço, nem pego pra fazer. Dou de presente, mas eu não pego pra fazer. Chitarteira tá perguntando o que compõe a precificação. Eu vou falar en passant aqui hoje sobre isso, mas eu vou me concentrar numa outra live exclusivamente sobre isso, tá, Paty? Bom, o que compõe a precificação? Custos fixos, custos variáveis, mão de obra, lucro. Não tem como fazer preço sem analisar essas coisas. E eu vou falar uma coisa. A gente vai analisar isso de uma primeira vez. A primeira vez que for sentar para levantar todos esses custos, e quando eu falo mão de obra, tá? Eu falo tanto de mão de obra, é porque tem coisas que estão agrupadas. Custos fixos tem um monte de coisa agrupada. Custos variáveis tem um monte de coisa agrupada. Lucro e mão de obra. Mão de obra, eu falo de mão de obra de corte, mão de obra de costura, que são coisas diferentes, que precisam ser calculadas de forma diferente, justa para você e justa para o cliente também. Então, é importante entender como funciona isso. Você vai ter o trabalho de primeira vez, a primeira vez que você vai fazer isso, vai te dar um trabalhinho. Pode perguntar para a Cíntia que está aí, para a Patrícia que está aqui, para a Sandra. Você vai ter esse trabalho a primeira vez e depois você vai usar isso como base para colocar preço no seu trabalho e o que você vai precisar calcular sempre é o custo de material, né? Só que olha só, a gente define quais são as peças que a gente vai trabalhar. Vou trabalhar com 10 peças. Sentei, fiz o custo dessas 10 peças e já tenho o custo do meu ateliê, já tenho o meu custo todo já feito. Eu vou fazer isso uma vez para cada peça e ponto final. Só que qual é a segurança que isso te dá? Você tem a certeza absoluta que o preço que você está colocando naquela peça, ela é justa para você e ela vai conseguir te manter do que você ama fazer. Outra coisa que eu tenho certeza que muitas nunca nem pararam para pensar nisso aqui é de fazer um planejamento do que você precisa produzir no mês para pagar suas contas. Alguma de vocês já fizeram esse planejamento? Do que vocês precisam, depois que calculou o preço, que fez tudo isso direitinho, sabe exatamente quanto você vai ganhar em cada peça e que isso vai te sustentar,
Vocês já pararam para analisar de repente quantas peças vocês precisam produzir para poder pagar as contas de vocês? Muitas não, né? Nunca, eu não. E aí eu pergunto, dá para reclamar que vocês não conseguem viver do artesanato? Gente, planejar é difícil para qualquer um. Planejar não é uma coisa fácil. A gente não quer sair da zona de conforto, dá trabalho. Olha, ó, eu não, nunca. Uma agora que tá falando sim, né? A Van Coimbra também tá falando que já. Mas a Van já tá arrumadinha aí também nas costurices. Van, você tá vivendo da costura criativa? Hoje é a sua fonte de renda principal, não é? Até onde eu sei que é. Lógico que seu marido trabalha, mas eu acho que hoje, por sinal, você já tá dando até aula também, né? Eu pus todo mundo no paredão, né, Cíntia? Exatamente. Eu sempre faço isso com vocês. Por isso estou buscando costureiras para me ajudar. Olha, gente, que chique que já tá a Van, procurando costureiras para ajudar ela. Quem é que conhece a página da Van Coimbra aqui? Ateliê Van Coimbra. É linda. Vale a pena dar uma passeadinha por lá. Lu, antes de ser lucrativa, paguei um curso de precificação que não tive nem a resposta da minha pergunta. Ai, por isso não vejo a hora de chegar nesse módulo. Você é demais. Ah, obrigada, amor com retalho. Obrigada, viu? Ó, a Van tá falando que sim, ela vive da costura criativa hoje. Olha que máximo. Gláucia estremeceu todas. Se preparem, hein, meninas? É só a primeira live da série de 15, tá? Se preparem. Eu vou colocar vocês mais ainda no paredão. Ó, um jeito que vocês podem começar, tá? Então não vou ficar só na bronca hoje, tá, meninas? Um jeito que vocês podem começar é o seguinte: é anotar o tamanho exato de tecido que você gasta, de zíper, de plástico, se você vai usar plástico para fazer a necessaire ou a bolsa, ou seja lá o que for, anotar o pedaço exato de todo o material que você vai usar. Essa é uma forma de começar a precificar, tá? Então, de repente, ó, que tal esse desafio aí de vocês pegarem 5 peças de vocês e anotar o preço exato que vocês gastam para fazer, de custo, não é fazer, é de custo de material dessa peça. Quem topa? Quem topa o desafio de fazer isso com 5 peças? Eu tenho certeza que se vocês já fizerem isso com 5 peças, começar a abrir esse olhar, pelo menos para o preço de custo de material, vocês vão começar a criar um outro olhar para a peça de vocês. Então, é um jeito de começar. Fica aí como desafio da live de hoje. Ó, tem uma folha que faça o custo exato. Gláucia, você que fez lucrativa, que você já passou pelo módulo de precificação, você fazia já a precificação das suas peças ou não fazia? Ou começou, ou fazia mais ou menos? Fala aí pra gente. Ó, Avan, eu tenho um caderninho que toda peça eu anoto tudinho que envolve aquela peça, desde o material gasto e tempo para fazer. Exatamente isso. Vocês sabiam que até linha a gente precisa colocar de material? Porque senão você vai gastar o rolo de linha. E quem paga a linha nesse boteco, minha gente? Quem é que paga a linha desse boteco? Me conta. A cliente de vocês é que não vai ser, né? Então, a
até linha, nem que seja 5 centavos de linha, 10 centavos de linha, você coloca a linha na precificação. Senão vai terminar a linha e você tá no prejuízo da linha. Ah, Lu, mas linha é baratinho. Não importa. A Gláucia disse que precificava diferente. Depois criei essa folha. E você... Depois eu quero saber como é que você precificava, hein, ô Gláucia? Para você me dizer o que se você adaptou, se você começou a usar o jeito da Lucrativa de calcular. O jeito que eu uso de calcular é um jeito super seguro, super certo. Tipo, não tem como você tomar prejuízo. Ele dá mais trabalho um pouco, mas não tem como tomar prejuízo com a forma de precificação que eu trabalho. Não é todo mundo que gosta dela, mas é uma forma muito certa. E quando a gente vai trabalhar com precificação, com um negócio, de fato, você não pode ter dúvida. Você tem que precificar do jeito certo. Quero muito fazer seu curso de precificação. Para cada um tem uma forma e às vezes você tem uma forma mais simples. Quando a gente não sabe o custo, não tem como vender, exatamente. A Gláucia disse que precificava errado. Multiplicando por 3, Gláucia! Ah! Mas tá bom, porque eu já fiz isso também. Se isso conforta vocês, eu já fiz isso também, viu, meninas? Acho que estou exagerando, coloco até o valor do estacionamento que gasto quando vou comprar material. Não, aí não, tá? Na verdade, esse valor, você precisa fazer compra programada para não ter que colocar, por exemplo, um custo de um estacionamento num material, entendeu? Você faz uma... Se esse é o seu método, por exemplo, você faz uma compra programada e vai lá uma vez e paga esse estacionamento, beleza. Mas você não pode fazer isso todas as vezes, entendeu? Alessandra, veja qual a maior medida. Usa essa como base, pois a diferença... Meninas, vamos fazer assim, eu vou fazer em uma dessas lives que a gente vai trabalhar, eu vou ensinar a pegar, a calcular exatamente cada pedacinho do que a gente vai gastar, tá? Eu vou pegar uma peça e aí vou trazer ela cortadinha para live e vou mostrar como é que eu faço esse cálculo para que pelo menos isso vocês entendam como funciona direitinho, tá? Gente, compra programada é vida, é vida. A gente não tem como... Ó, a Van falando que aprendi isso com você e mudou minha vida. Muda a vida, muda o olhar totalmente. A gente é uma das coisas que faz a gente começar a virar profissional, é fazer uma compra programada, tá? Sim, vou fazer uma vez só, daí dilui o valor numa... Ah, sim, aí tudo bem. Se você faz uma vez só e dilui, tá ótimo, tudo bem. Tá? Não vai funcionar se realmente você fizer isso toda vez, se ficar aquelas comprinhas picadas. Que compra picada, gente, é morte, né? É morte pro negócio de vocês, porque a gente não consegue embutir esse valor da compra picada no produto, porque aí sim vai ficar um valor exorbitante e injusto pro cliente pagar, né? E a gente não consegue, não tem como calcular, né? Lu, como precificar quando se ganha os tecidos? Menina, esse negócio de ganhar tecido é coisa de... Não, né? Ganhar tecido, não. Só faz encomenda com seu tecido. Esse negócio, você sabe por quê? Olha só o gatilho do cliente que usa para você quando ele quer dar o material para você. Sabe o que acontece? Ele tá pedindo já para você dar desconto e cobrar mais barato. Porque ele tá te dando o tecido de brinde e você vai cobrar o mesmo preço? Não. O cliente que faz isso já é aquele cliente ruim. É o cliente que conserta o lençol com patchwork em cima achando que vai cobrar R$10. É esse tipo de cliente, gente.
Então, esse negócio de pegar o tecido do cliente para descontar o tecido, porque se você for fazer esse cálculo na frente, meninas, eu quero fazer essa live com vocês do material para mostrar para vocês que a grande questão do artesanato não é o material, mesmo quando a gente usa um material mais caro. Por sinal, a gente pode se dar o luxo de usar um material mais caro. Porque se você precificar exatamente quanto você gasta de material, você vai se assustar com o valor que é o material. Se você cobrar o valor certo, você vai se assustar. Entende? Só que o cliente não vai querer que você coloque isso na ponta do lápis e fala, tá bom, vou descontar de você R$3. Não vai querer, né? Ele acha que porque ele te deu o tecido, ele vai ter um desconto de, no mínimo, mas no mínimo, 50%. No mínimo. É ou não é o cliente que traz o lençol furado para fazer coxa de patchwork em cima, meninas? Me conta. Analisem friamente essa situação e me conta. É uma furada pegar tecido do cliente, tá? É a maior furada que você pode se envolver na sua vida. Não faça isso. Não é o material, pois o valor do material fica muito baixo, justamente isso, né? Com certeza. É ou não é, meninas? Não, né, gente? E o enchimento das almofadas tem que pesar? Corina, tem um app, o certo é pesar, tá? Mas tem um app que nesse dia que eu for fazer essa live, eu vou mostrar para vocês esse app. Esse app, ele calcula o peso da almofada. Mas um jeito, por exemplo, se você não tem como pesar esse enchimento da almofada, com um pacote daquele enchimento, você faz quantas almofadas? Você faz 2, 3, 1, e aí você vai dividir esse valor pelo valor do enchimento, entendeu? É um jeito fácil que você não precisa de aplicativo nem nada para fazer, tá? E ainda falam, é só uma costura? É exatamente isso. É só uma costurinha. Ó, só faz isso aqui, ó, é rapidinho. Aqui, ó, para esse tipo de cliente, foge. Foge desse tipo de cliente. Quem manda nesse boteco é ou não é vocês, meninas? Pelo amor de Deus. Gente, nós somos luluzinhas. Pode parar com esse negócio, hein? Pode parar com esse negócio. Foge desse cliente. Eu não quero nem esse cliente pra mim, meninas. Não quero esse cliente pra mim. Eu sinto muito. Procura a outra fulaninha ali da esquina. Eu até indico. Eu faço que nem a Gláucia falou no outro dia aí, ó. A Van falando que escuta isso todo dia. Só que você nem se aborrece mais com isso, né, Van? Porque, tipo, não aceita. Ah, querida. Ó, sorriso. Ah, querida, não aceito. Me desculpa. Não faço esse tipo de trabalho. Eu me especializei em bolsas e acessórios. Pergunta se essa vaca vai te procurar de novo. Não vai, né, gente? É só um bordadinho de nada, exatamente isso. É só um bordadinho de nada. É só uma costurinha, que nem aquela cliente que faz assim... Fulana, eu adorei essa sua capa de agenda aqui, eu adorei. Mas você pode colocar só um bolsinho aqui? Ô, sua vaca, eu tenho que mudar o molde inteiro para colocar só esse bolsinho aqui. Presta atenção, gente. Não boto. Senhora, eu não boto. Esse é o meu molde. Eu não boto bolsinho, só faço assim. A costura de amor tá falando que eu tô um escândalo hoje, adoro.
Sorriso nos lábios e resposta na ponta da língua. Exatamente, gente, sorriso. Sorriso Colgate pra... Eu não vou chamar ela de vaca de novo. Oi, Sandrinha, tudo bom, lindona? Acham que é tudo fácil. Exatamente, meninas, corre do cliente que pede, que fala que vai te dar vacas mesmo. Corre do cliente que... Eu não aguento os comentários, o mundo tá entupido de vaca. Quando cobrei o valor da peça, a cliente disse que achou caro porque ela tinha dado o tecido. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Não, gente. Estou adorando suas explicações. Minha raiva é quando eles veem a peça no sintético e querem que façamos no tecido e cobramos o mesmo valor. Pois é, o que mais tem? Gente, não precisa nem polemizar isso. Cobra o mesmo valor. Estão pedindo para eu mandar um beijo para Recife. Neide, beijo para Recife. Sorriso simpático por fora e gargalhada por dentro. Exatamente isso, meninas. Adorei o vaca. É isso, meninas. Minha live tá acabando por hoje. Amanhã eu volto pra gente achar aí identificar mais umas vacas aí nas lives da gente. A minha filha passou por aqui, ouviu vaca e disse: mãe, você só segue as doidas. Mas isso é que é bom, né, gente? Não precisa levar a vida tão a sério assim, né? Meninas, amanhã eu volto para mais uma live. Já fica o aviso, a live eu vou subir para a comunidade, tá? Que eu vou criar só para essa série de lives aqui, porque aí fica organizadinho e fácil de vocês seguirem, assistirem no horário de vocês e poder absorver bastante esse conteúdo aqui, porque eu não quero ninguém mais aqui aceitando tecido de cliente ou a cliente chegando lá e pedindo para consertar o lençol rasgado, hein, meninas? Pelo amor de Deus! Vocês são luluzinhas, hein? Não tem essa história, não. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, fiquem com Deus. Eu vou passar direitinho, eu tô terminando de montar a comunidade, vou passar tudo direitinho para vocês não ficarem de fora. Não perde a live amanhã, hein, meninas, tá? Beijo, beijo pra vocês. Fiquem com Deus.